Olá pessoal, sou Mário Lucena, editor da Portal Edições, editora do Portal do Envelhecimento. Estamos aqui no Espaço Longe Viver, que é o nosso espaço de cursos, com a Dara e a Vera Brandão, autora do livro Labirintos da Memória, Quem Sou? Diga lá, Vera Brandão. Eu sou a Vera Brandão, eu trabalho na área do envelhecimento desde 1992, sou pedagoga e antropóloga. Esse tema que a gente traz, né, Labirintos da Memória, Quem Sou, na realidade ele tem um fundo filosófico que está além do que normalmente quando se fala sobre memória, né, não se pensa sobre a questão filosófica por trás da memória e dessa questão que é o subtítulo do livro. Você começa o livro remetendo-se à mitologia, né? De uma forma bem bonita, bem gostosa. Fala um pouco disso. Porque no meu trabalho, de um modo geral, sempre que eu tenho muito cuidado com as palavras, né? E por trás de toda palavra tem uma origem, uma raiz. Então, quando eu comecei a trabalhar com o tema da memória, eu fui atrás do que se dizia sobre memória. E a questão que o Mário está trazendo é um mito, né, sobre a deusa Mnemosine, né, que era a mãe das musas. Né? Então, eu acho que isso já vai trazendo outras questões, né, que a gente, como todo mundo sabe, a questão da filosofia que tem o berço na Grécia, ela de uma certa maneira serve de base para a cultura ocidental, né, para a cultura onde a gente vive, e às vezes a gente esquece um pouco dessa origem, né? E eu acredito muito que muitas coisas que a gente não entende e que a gente não sabe e que parecem grandes problemas, quando a gente vai, não é um livro de filosofia, mas acho que faz parte também da minha formação, a filosofia sempre traz novas perspectivas para pensar em diferentes temas, incluindo o tema da memória e do envelhecimento, que é o foco desse livro, e cuja raiz está exatamente no meu trabalho com idosos. Está muito associado, né? Sim. A questão assim é uma das grandes preocupações, né? A primeira que surge, né? Dos esquecimentos. Quanto devemos nos preocupar com esses esquecimentos? Aí acho que essa questão fundamental, né? Geralmente a questão da memória vem associada meio que naturalmente, não é natural, mas vem associada, como tantas outras coisas que vêm associadas à questão do envelhecimento e que a gente procura desmistificar, é a perda, né? Porque a memória é sempre trazida como, no caso do envelhecimento, como perda, não é? E a gente traz a memória como uma constitutiva do sujeito e aquilo que faz com que a gente, tanto que o subtítulo Quem Sou remete à questão da identidade, né? Porque é uma outra questão que traz o livro, né? Então essa ideia que memória e esquecimento parece que estão ligadas ou intimamente associadas, tem um pouco a ver com essa questão desse olhar meio enviesado para a questão do envelhecimento e a perda da memória, né? Mas a memória é muito mais que isso. E segundo o Ivan Schermer, esquecer é tão importante quanto lembrar, porque às vezes você precisa esquecer para adquirir novas memórias, novos conhecimentos, né? O nosso cérebro não guarda tudo. Então tem os esquecimentos que são patológicos, as doenças associadas com a perda da memória, que são patológicos, não necessariamente ligados ao envelhecimento. Às vezes essas perdas acontecem em idades precoces até, e são casos até mais graves. E a questão de você poder esquecer aquilo que me interessa para você poder aprender coisas novas. Essa coisa do esquecimento é tudo muito poético, né? Por isso a deusa é a mãe das musas, né? Exatamente. É muito poético, né? Você esquecer para poder lembrar. Essa questão da poética, da arte,
ela está muito também por trás do meu trabalho, né? Porque eu acho que assim, o pensamento filosófico e antropológico, ele vai um pouco além desse olhar um pouco mais instrumentalizado que a gente tem hoje. Ele abre possibilidades para você considerar a cultura dos sujeitos, as diferentes maneiras de viver e construir as suas memórias, porque parece que memória é uma coisa que está pronta, mas é uma construção ultra complexa do nosso cérebro, mas que passa primeiramente pelo nosso corpo, né? As memórias são todas as sensações, tudo que a gente viveu, que a gente incorporou, e tem a questão da emoção que permeia esse vivido, porque o que você não tem impacto não fica gravado, né? O que não é mediado pela emoção, como a gente diz, não fica gravado. Então é uma questão muito mais ampla e muito mais complexa, que está ligada a todas as experiências que a gente tem, no tempo e espaço que a gente vive, na cultura, na família, nas expectativas de vida que a gente tem. Então o que fica, o que marca, e por que fica e por que marca. Então é uma construção constante, uma construção que é própria, mas tem uma forte influência da cultura. Eu não estou sozinha, eu não estou isolada, eu estou sempre recebendo influências. Então, como eu sempre falo, a gente influencia e é influenciado o tempo todo. E a memória vai processando essas experiências que a gente vive, tanto individualmente como coletivamente. Mas sempre o individual e o coletivo, né, que a gente sempre acha que está sozinho, mas a gente nunca está sozinho, né? Então também tem essa questão. E essa questão tem um pouco de filosofia, de sociologia, de antropologia, tem um pouco dessas ciências. Daí a perspectiva interdisciplinar desse trabalho com memória, né? A gente, na realidade, fala de neurobiologia, fala de filosofia, de sociologia, de política, de antropologia. A gente fala da vida, né? Acho legal, é o seguinte, dá para sentir que é um tema apaixonante e muito complexo, porém você consegue fazer um livro pequenininho, seria um pequeno grande, né? Simples, fácil, que as pessoas, o leigo, qualquer pessoa pode pegar, ler e vai compreender assim muita coisa, porque está realmente muito fácil de ser lido. Como é que você conseguiu essa mágica? Não é mágica, não, é trabalho mesmo. Um dos objetivos do livro, porque justamente todos esses temas que a gente estava falando, memória, envelhecimento, questão da identidade, o que é memória social, né? O que é memória coletiva ou social, o que é memória histórica, o que é memória individual, enfim. Como é que se constrói tudo isso, né? Especialmente no momento em que nós vivemos, na sociedade contemporânea, onde tudo parece tão rápido, tão passageiro, então a memória parece uma coisa muito rápida, não é? Quer dizer, o que fica, Então, o objetivo realmente de escrever esse livro, né, baseado em muitos anos de estudo, como transformar isso tudo em uma coisa que todos pudessem ler e entender. Então esse foi o objetivo, transformar um assunto que no fundo muito sofisticado, muito complexo, numa coisa simples, que as pessoas pudessem ler, e como o Mário disse, ter uma compreensão, e que servisse tanto para pessoas que estão iniciando na área do envelhecimento, então ler uma outra perspectiva sobre a memória pode ser muito interessante. Pessoas às vezes que estão na fase dos 50 e mais, que às vezes começam a se perguntar sobre essa questão do envelhecimento, dos esquecimentos, existe um medo, né, o medo do esquecimento, esse esquecimento patológico, e o público em geral que possa se interessar pelo tema. Então a minha ideia ao escrever esse livro foi fazer de uma coisa muito complexa uma coisa de fácil leitura. Isso é uma coisa importante, porque coisas acadêmicas sofisticadas e muito rebuscadas nós temos bastante. Coisas mais simples que qualquer pessoa pode ler, entender e pensar também um pouco sobre si. Eu faço algumas provocações ao longo do livro para que as pessoas pensem um pouco sobre si, sobre essa questão do quem sou e de como isso tudo está ligado com a questão da memória.
Então, e como ele falou, né, qual é a mágica? Não tem mágica, né? É um trabalho, tem muitos anos de estudo, né, por trás desse simples livro. E eu acho assim, aí entra a questão da minha prática como docente, né? Como é que você vai falar de um assunto complexo para alunos iniciantes, por exemplo, de qualquer área, né? Se você começar falando de termos e temas muito complexos, numa linguagem muito sofisticada, as pessoas que não têm formação nenhuma, né? Como eu também trabalho com docência com pessoas mais velhas, então existe todo um cuidado de abordar um tema. Então tem toda uma linguagem, tem toda uma postura, como destrinchar essas coisas complexas para você poder fazer essa iniciação. Então aí também entrou essa questão, eu como docente, como é que eu me dirijo aos meus alunos, não importa se eles tenham 18, 80, não importa. Então eu acho que tem um pouco disso tudo, dessa preocupação de atingir um número maior de pessoas numa linguagem mais simples, correta, bem fundamentada, mais acessível. Eu acho que isso falta até um pouquinho hoje, em várias áreas. Você acha que com essa linguagem simples, então, e até por conectar a memória com a identidade, você consegue atrair um público jovem que se interessa por esse livro? Sim, no começo, é interessante a sua pergunta, porque eu comecei trabalhando com memória com idosos, né, em 92. Só que eu nunca tinha trabalhado com idosos, foi meu primeiro contato. E eu fiquei até meio receosa, assim, falei, será que eu vou saber? Eu não sabia nada de envelhecimento, aliás, era um tema até novo, estava começando a surgir os primeiros estudos e tal. E eu fui convidada para dar aula de antropologia. E eu falei, bom, mas e o que eles querem? A pessoa falou, mas a gente não sabe. Eu falei, bom, então quero conversar com eles. E eu montei o curso com eles, entendeu? Então essa foi a primeira experiência que eu tive de um grupo que pediu antropologia, tinha uma vaga ideia do que era antropologia. E a gente montou junto, literalmente junto, um curso que chamava Memória e Cultura, né? E aí a ideia de trabalhar com a memória individual e coletiva, na realidade surgiu junto, foi um despertar para elas e para mim. E aí eu falei, puxa, aqui tem um caminho para trabalhar com envelhecimento. E fui procurar coisas sobre envelhecimento. E aí eu comecei, foi a minha segunda carreira, então eu comecei um caminho por aí. Com o passar do tempo, eu fui fazendo mestrado, fui fazer doutorado, na época eu não era nem mestre nem doutora, e eu fui para a área de antropologia justamente pensando na questão da antropologia urbana, e que aí eu podia trabalhar com um grupo de idosos, né, que seria um dos grupos da nossa sociedade. Diante do sucesso que eu tive com esse trabalho com os idosos, eu terminei fazendo um trabalho muito interessante pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas do Envelhecimento da PUC de São Paulo, dirigido aos profissionais. Então, eu tinha profissionais, a maioria no início estava fazendo mestrado em gerontologia, esses cursos começaram no ano de 2000, então eu tinha um público muito jovem, de gente que estava fazendo o mestrado, mas bem jovens, e tinham pessoas mais velhas, então já tinha uma coisa meio intergeracional, que na época nem se falava tanto como se fala hoje. E era muito interessante, porque como a gente trabalha muito em cima das experiências das pessoas, etc., as trocas, então era uma construção coletiva. E depois disso eu tive outras experiências que aí começaram a procurar o curso indicado pelos professores da própria PUC, alunos do último ano, de vários cursos, da psicologia, do jornalismo, das ciências sociais, enfim. E aí, assim, às vezes eu tinha numa classe uma menina, né, eu chamo uma menina de 21 anos e uma senhora de 80, que era profissional e que trabalhava até com crianças, sempre trabalhou com crianças deficientes, e a questão que ela trazia para o grupo era como eu trabalho com os pais dessas crianças deficientes que hoje têm 50 anos. Porque os pais gera uma grande angústia. Então eu tinha uma menina, uma fono, assim, que estava para se formar,
né? E essa mulher, que era uma fono, por coincidência, foi uma coisa interessante, que tinha uma experiência de, sei lá, 50 anos de trabalho, uma pessoa muito renomada, que vinha com toda a experiência dela, mas com uma questão, uma nova questão. Então, isso facilitou muito. Agora, o que facilita muito, Dara, é essa perspectiva de que todo mundo tem que ensinar e todo mundo tem que aprender. Não importa muito que idade você tem, entendeu? Todos nós somos indivíduos no mundo, né? Então, eu acho que isso é um pouco o cerne do meu trabalho, e isso é uma coisa que começou lá atrás. Quando eu trabalhava em escola, eu já trabalhava muito com professor e pai, e tinha muito essa perspectiva de ouvir, e foi se aperfeiçoando e se mantém até hoje. Esse é o jeito que eu trabalho, né? Então é muito fácil trabalhar com qualquer idade junto, que é muito interessante, porque daí, se você estiver atento, você ajuda a fazer os links. É muito interessante. O livro tem um pouco disso tudo. Na realidade, o livro tem um pouco de quem eu sou. O livro é um pouco quem eu sou. A memória está relacionada diretamente com o aprendizado, né? E aprende-se a vida toda. A vida toda. Nós dependemos da memória. Sim, exato. Sim. A grande função da memória é o aprendizado, né? O aprendizado de todos os tipos, em todos os níveis. Desde aquela mecânica, né, que é o exemplo clássico, amarrar sapato, andar de bicicleta, são os exemplos clássicos da uma memória mais instrumental, né, que você usa no dia a dia, escovar o dente, essas coisas. Você aprende e praticamente você nunca mais esquece, a não ser quando você começa a ter uma perda importante de memória. E essa ideia que a gente, que hoje ainda é infelizmente muito falada, mas que a gente trabalha exatamente para desmontar esse preconceito, é que depois de uma idade não se aprende mais. E isso é uma coisa que eu via muito dos idosos quando eu comecei. Ah, mas na minha idade, entendeu? Então, como nos trabalhos eu fazia elas escreverem as memórias, escrever. Ah, mas eu não sei mais escrever. Eu falei, sabe sim. Se você não sabe, não aprendeu a ler e escrever? Não, eu aprendi, não, mas eu não sei mais escrever. Então eu falei, então, vamos treinar. Não, mas fazer. Eu falei, não é o erro que me interessa. Eu quero a escrita, a expressão pessoal. Então isso também é interessante, porque hoje, quando tanto se fala em treinos cognitivos, etc. e tal, lá atrás, quando essa discussão ainda não estava posta tão claramente, eu já percebia que o exercício da fala e o exercício posterior da escrita tem todo um processo extremamente rico para você fazer, entre aspas, o que eles chamam hoje de treino da memória cognitiva. Porque, primeiro, para você, quando eu te pergunto, Mário, onde é que você nasceu? Você tem que acionar uma memória que a gente chama de memória consolidada, em que é a memória autobiográfica, né? Você só se torna autobiográfica se consolidada. Você vai voltar lá para trás para falar para mim onde é que você nasceu. Quando você fala, eu nasci em tal lugar, já veio um filminho na sua cabeça. Então você já acionou vários mecanismos sociais para responder minha pergunta, tá? E aí você precisa escolher palavras para falar para o grupo o que você lembrou. Então é um segundo exercício. Você não vai falar, porque quando você lembrou, provavelmente você lembrou coisas legais e não legais. Isso é imediato. Então você fala, não vou falar só as coisas legais. Você já arrumou a sua memória para falar. É um outro exercício. Quando você fala, você aciona outros mecanismos da memória. Então você já fez um terceiro exercício. Aí as outras pessoas também falam, a Dara fala, outra pessoa fala. Então você vai ter que acionar os seus mecanismos de atenção, que também são mecanismos da memória. E você vai incorporar o que ela falou. E você vai falar assim, puxa, ela teve uma experiência inicial muito pior que a minha. Então a sua historinha já vai juntar com a historinha dela e ver uma outra perspectiva para a sua historinha. Outros mecanismos de recomposição da memória. Aí eu peço para você escrever. Escreve aí um parágrafo sobre o que você falou. Tá? Então você vai acionar praticamente todos os mecanismos.
Porque a fala, a escrita, a rememoração é uma cadeia. Então você vai sofisticando o que você vai buscando da memória, né? E aí a gente vai fazer uma partilha. Só que não é você que vai ler o que você escreveu, é a Dara. E quando ela lê, você vai ouvir a sua história pela fala da Dara, na voz da Dara. É um outro registro, são outros mecanismos acionados. Então a sua memória se reconfigura. E isso se dá numa reunião. Muito bom. Maravilhoso. É isso. Quando você entrou na escrita, né? Tem a tal da escrita terapêutica, né? Sim. Ela é profunda, né? É. Quer dizer, não é só a leitura, que é super importante como exercício para todos esses mecanismos que você citou, mas a escrita me parece que é tal qual a Também. leitura, né? Exato. Porque daí, na escrita, então assim, tinha uma escrita imediata, por exemplo, estou contando um pouco essa questão, mostrando através de um exemplo que eu faço nos meus trabalhos, tanto com idosos como com profissionais, eu estou dando um pouco de exemplo para ficar um pouco mais acessível à compreensão, né? Não ficar viajando pelas questões teóricas, tal, que são muito mais complexas e não é o caso nesse momento. Aí você vai escrever isso em casa. Então, quando você escreve, isso foi a frase de uma idosa, né, que depois que terminou, a gente fazia 5 encontros, né, de oficina. Chamava Oficina de Memória, na época, muitos anos atrás. Ela disse uma frase que eu acho que diz bem disso. Passei a vida limpa. Porque o que você vai fazendo ao longo do processo são rascunhos, literalmente. Pequenos trechos que você escreve na hora, que ela lê, tá, mas tudo isso vai para casa com você, você leva para casa. Em casa você vai reelaborar aquilo que você escreveu. Então outras lembranças vão se agregar àquelas. E aí tem todo o processo que você viveu no grupo. Então você vai reconfigurar sua memória também, não só pela sua lembrança, mas pela lembrança do outro, né? E aí você faz uma coisa que até eu uso uma expressão do POC, que é, você faz ao final um percurso de reconhecimento. É o título de um livro bem filosófico, por sinal, o Ricardo. Então você faz isso quando você faz você faz um reconhecimento de si, partindo dessa questão, quem sou. Então, esse exercício, vamos dizer assim, de fala, de lembrança, de lembrar, falar, ouvir, recompor e escrever e reescrever é extremamente terapêutico. E aí tem até uma questão interessante, porque eu tive, ao longo desses muitos anos que eu trabalho com isso, muitos questionamentos a respeito de que, mas isso é psicoterapia e eu não sou psicóloga, eu não poderia fazer o trabalho. Eu falo, não, a psicoterapia implica em uma análise, na busca de uma solução de um problema. E a escrita autobiográfica, que é como a gente chama esse tipo de escrita, você mesmo faz esse trabalho terapêutico. Ele é terapêutico, mas ele não é psicoterapêutico. Não existe interpretação, nem da profissional que está coordenando o grupo, e nem de ninguém, mesmo que você tenha psicólogos no grupo. E esses são, por exemplo, um fato que eu vivi, de querer interpretar, porque a gente escuta, a gente não escuta sensível. E o que se fala é ali que acaba. Eu não vou falar, não, mas eu acho que você não acha nada. Ele está contando, você está ouvindo e acabou. Então ela é terapêutica, mas ela é autoterapêutica, se a gente pudesse usar essa expressão, nem sei. Mas ela é sim. A escrita é terapêutica. Esse é o que você aborda aqui no capítulo 5, Memória e Escrita Autobiográfica, Projetos de Vida e Formação. A pessoa acaba fazendo uma grande reflexão a partir da sua escrita e
vai crescer, vai superar, entre aspas, problemas, Ou vai compreender os problemas. vai elaborar melhor Elaborar todo esse melhor. processo de vida, toda essa história de vida, né? Seria muito bom, né, que todo mundo pudesse parar um pouquinho, escrever um pouquinho, ler bastante, mas escrever também um pouquinho. Isso é muito bom. E é interessante porque existe, né, depois estudando, eu fui me aproximando de outros autores e tal, e tem uma linha de pesquisa, né, bastante importante, que é a pesquisa autobiográfica, né, tem uma escola francesa, suíça francesa, eu participo de um grupo que chama Biograph. Cada 2 anos a gente tem um congresso internacional de pesquisa autobiográfica, e aí você vai começar a ver o impacto que esse tipo de trabalho tem exatamente na reconfiguração do papel profissional, né? E aí, recentemente eu entrei agora numa banca de uma menina que faz uma reconfiguração do papel docente. Quer dizer, tudo que se fala sobre professor, e ela que está terminando o curso, né, universitário em letras, e ela quer ser professora. Então aí vem todo isso, por que eu quero ser professora? Por que eu quis ser professora? E por que eu continuo, estou me formando e vou ser professora? Então esse trabalho de reconfiguração é muito importante, mas é não só para pessoas que estão na formação, mas pessoas que vêm com dúvidas sobre os projetos de vida. Vale não só para os projetos profissionais, como para os projetos pessoais. Tem algum momento da vida que a gente fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou insatisfeita, não estou gostando, não está legal. Então como é que a gente pode reconfigurar? Como é que a gente pode pensar em outras perspectivas? Fazendo essa recomposição da trajetória, você chega nessa possibilidade. É terapêutica, e como terapêutica ela te indica, ninguém faz, é você que faz essa reconfiguração pessoal. Você vai ver outras perspectivas de trabalho, pode reforçar a sua crença na sua própria profissão e em você mesmo, e como pode falar, não, mas posso fazer isso, posso fazer aquilo, pode abrir possibilidades, né? É um trabalho bastante interessante também quando você pode fazer, que é um trabalho que você pode fazer em grupo, mas você pode fazer individualmente também, né? Sim. É um projeto tipo quase um coaching, mas um pouquinho diferente, porque a gente não fala nada assim de, você tem que fazer isso, mas para você está indicado isso. Não, a gente suporta o processo. A gente é o suporte do processo, entendeu? De um processo de transformação.